Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui para continuar nosso processo, né? Nosso trabalho da espiritualidade, nosso entendimento, para fazer com que a gente evolua espiritualmente, né? Se torne uma pessoa melhor aqui nessa realidade, né? Podemos entrar em conexão com o nosso Deus interior, né? Porque uma pessoa que está conectada com Deus, pessoal, ela se torna uma pessoa melhor, porque Deus, a essência que a gente tem, né? É uma essência divina. Então, quando a gente vai colocando essa essência divina para fora, é uma pureza, é uma coisa boa, sabe? É que está faltando para o quê? Para a humanidade, para as pessoas que não estão. Então, por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho de explicar para ver se você desperta, tá, pessoal? A sua consciência para isso, tá? E o meu tema de hoje é em relação a isso, porque eu tenho falado aqui, mas eu acho que por pessoas ser de outro grupo religioso, tem outro entendimento, não entende o que eu estou falando. Principalmente se ela não desvencilhar a consciência dela do corpo. Quando ela ficar pensando que é o corpo, que ela é esse corpo, ou às vezes é o espírito, ela não tem um espírito, a pessoa não acredita que não exista outra realidade. Então, isso dificulta ela ter essa conexão com esse Deus, pessoal. Por quê? Ela é iludida aqui, foi o tema que a gente falou ontem, né? Ilusão, né? A consciência dela é iludida a acreditar que esse aqui só tem essa verdade, isso aqui só é isso aqui. Entende? A Matrix faz isso, pessoal, tá? Tem várias coisas que levam a gente a criar essa ilusão. Foi o tema de ontem que eu falei, né? Então, o tema de hoje também tem a ver com isso, com essa ilusão que a pessoa entra e faz. Quando ela entra nessa ilusão, pessoal, há uma separação do nosso Deus interior, da nossa essência. Então, por isso que a maioria das pessoas fica procurando Deus, pessoal, tá? Porque você sabe a história da humanidade, né? Adão e Eva, eles perderam essa conexão. Então, se a gente veio de Adão e Eva, por isso que a gente fica querendo, a humanidade fica querendo buscar essa conexão. Isso é a prova, pessoal, tá? De que a gente veio de Adão e Eva. Por que as pessoas estão. Todos, tem muitos grupos religiosos, por exemplo, hoje é domingo, né? Tem muitas pessoas agora indo para suas igrejas tentar buscar essa conexão com Deus. Por que essas pessoas ficam sentindo isso? Da onde vem esse sentimento? Entende, pessoal? Porque ela está faltando algo para ela. Então é algo que é essa conexão com Deus, entende? Por isso que todos os grupos religiosos, todo mundo está buscando. Você vê cada um fazendo uma oração aí, outro mete incenso, outro. Alguém está fazendo alguma coisa para se conectar com Deus, pessoal. Né? É isso, a humanidade. E isso é a prova de que o que aconteceu lá com Adão e Eva, né? Está refletindo na gente. Agora, como é que a gente agora se reconecta a esse Deus? Entende? É o meu trabalho aqui falar sobre essa espiritualidade, que não tem nada a ver com que você ir para um grupo religioso, porque tem pessoas que têm ido para o grupo religioso
mas ela não trabalha a espiritualidade, ela não entra em conexão com o Deus interior, porque ela está pensando que o Deus está lá fora, está lá na igreja, está lá no altar que o pastor falou. Ela está pensando isso. Isso significa o quê? Que essa pessoa está alienada como é que se diz? A buscar a conexão fora. Então, ela não encontra. Então, ela vai mais se afastando, separando de Deus. Quanto mais ela criar dogma, criar coisa, ela vai existir separação desse Deus que está na consciência dela, tá? Eu estou dando aqui, pessoal, essa introdução para você entender o conceito, porque eu já falei esse conceito aqui, né? E as pessoas não entenderam. Eu vi que não entenderam, tá? Por isso que eu quero que você expresse aquilo que você, quando ouviu o meu vídeo, expresse o que você sentiu, para ver se você está entendendo as coisas, tá? Tem algumas pessoas aqui no meu canal que entendem? Tem, né? Mas tem outras que estão voando, pessoal. E isso faz com que você não entre em conexão com seu Deus, tá? O Deus que está na sua consciência, na sua essência, que é divina, tá? Porque o grupo religioso fez com que você acreditasse que Deus está lá fora, tá? E está no grupo dele, na igreja. Todos é assim, pessoal. Olha aí. É por isso que eu vi até uma briga entre uma igreja, uma guerra muito grande. Entende? Eles estão brigando com tudo para querer adquirir a pessoa para o grupo religioso. Não está fazendo com que a pessoa desperte e entre em conexão com Deus dela. É o trabalho que eu estou fazendo aqui, pessoal. Tá? E muitos não entendem ainda. Tá? Normal, porque se está sem conhecimento, dormindo, não vai entender o que eu estou falando. Então, eu estou trazendo esse conceito de novo para ver, ainda mais que tem pessoas aqui no meu canal que são tão novas aqui, né? É de outro grupo, tão nova, então são conceitos que ela está agora assimilando, então eu vou trazer com mais ênfase explicando esse conceito, tá, pessoal? Que é o tema de hoje que eu vou trazer. Qual é o tema de hoje, pessoal? Qual é o tema de hoje? Vamos ver aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma luz aqui, né? Sem luz não tem conhecimento, tá? Sem luz já era, tá? Então, aí ele fez. O que é, o que é a alienação espiritual da consciência? O que é isso, pessoal? O que é a alienação da consciência? Hein? A gente vai estudar isso. Eu já falei sobre isso há um tempo aqui, uns vídeos aí, mas eu acho que as pessoas não entenderam porque não é fácil esse conceito, pessoal. Eu acho que não é fácil, tá? Mas, como é que se diz? Temos que ir estudando para que a sua consciência vá expandindo, você tenha consciência disso, tá? Então ele fala, porque sempre temos que buscar a conexão com Deus. Por que sempre temos que buscar essa conexão com Deus? Aonde é que a gente busca, pessoal? Entende? Eu até conversei com o irmão, né? Ele também é do meu canal aqui ontem, que ele colocava assim, o que é a igreja verdadeira, tal. Será que é o templo ou é a obediência das pessoas? Né? Foi bem colocado, ele fez a questão, né? Graças a Deus, espero que ele esteja passando essa espiritualidade. Não coisa religiosa para criar o seu grupo, abrir sua igreja, colocar seu nome. Eu espero que não seja isso.
espera que ele ensine a espiritualidade, porque quem faz a conexão com Deus é a própria consciência da pessoa, tá? Ninguém mais. Você pode abrir um local, eu posso abrir um local aqui, chamar muitas pessoas, vai ter muitas pessoas ali que vai vir para o local, mas ela não vai estar conectada a Deus. Porque é a consciência dela que faz essa conexão. Tá? Então, eu tenho que vir dar essas introduções aqui, pessoal, porque as pessoas não entendem o que eu estou falando, tá? Porque pelo engano aí, pela nuvem, grupo religioso e tal. Por isso que ainda muitas pessoas ficam me perguntando qual é o seu grupo, irmão Samuel? Qual é o que? É evangélico, espírita? É o que? Qual o segmento assim? É normal, pessoal, é normal as pessoas estar assim, por causa dessa matrix religiosa. É normal a pessoa estar confusa, tá? Muitos que estão aqui no meu canal agora estava em grupo assim que estava totalmente confuso, pessoal, tá? É normal. Por isso que eu aconselho a você estar aqui assistindo meus vídeos, né? Seja ou diariamente ou o dia que você tiver disposto e sempre estudando os temas que eu já tenho falado, tá? Porque isso vai trazer muita expansão da sua consciência, tá, pessoal? Eu aconselho, não é obrigado. Se você não quer, aí eu não posso fazer nada por você, tá? É você mesmo que está privando essa conexão sua com o seu Deus. É você mesmo, tá? Então, vamos entender o que é essa alienação espiritual da consciência? O que é essa alienação espiritual da consciência? O que é isso, pessoal? Ele fala, alienação espiritual é um conceito que se refere à perda ou à falta de conexão com a espiritualidade ou com o eu interior. Então, é a falta, é a perda, você perdeu o contato, né? A gente já, quando entrou nessa encarnação, a gente já entrou na falta, pessoal, por causa da desconexão do lado de Adão e Eva. Por isso que quando a gente cresce, a gente vai querendo buscar essa reconexão, pessoal. Tá? A gente toma conhecimento, não, Deus, tal, você sente a sua alma, Deus, quem que fez isso? Aí você quer entrar em contato porque você quer saber quem é esse Deus que criou todas essas coisas, quem criou você. Todo mundo é assim, pessoal, tá? Aí, então, quem é esse Deus, onde ele está? Mas pela desconexão, pelo o conhecimento que ainda está pouco a gente não sabe aonde buscar, como buscar, o que é que eu tenho que fazer para buscar esse Deus, essa conexão, entende? A gente, quando está assim, na ignorância, sem acontece isso, pessoal, tá? É normal, normal aqui da realidade agora para o ser humano, porque a matrix tirar o conhecimento, tal, não sei o quê. Então, é muito difícil, tá, pessoal? Mas a gente consegue, porque tem coisas que liga a gente, que a nossa consciência vai ligar esse Deus. Não depende de nada aqui, tá? O conhecimento está aqui só para relembrar a verdade que já está dentro de nós. A verdade já está dentro de você, pessoal. É por isso que eu falo a vocês aqui, eu não estou ensinando a vocês. Não estou falando nenhuma verdade que você não saiba. Essa verdade está toda dentro da sua alma, da sua essência aí. Por isso que quase a maioria aqui do meu canal, que assistiram meu vídeo, eles verdade, verdade. Quem é que está falando que é verdade? Sou eu? Você está vendo dizendo, eu vou dizer aqui a verdade, você tem que aceitar, se você não aceitar essa verdade, você está vendo fazendo aqui? Não faço. Eu estou passando conhecimento que é da intuição da minha alma, e bate com a sua alma. Por que está batendo com a sua alma? Porque é uma verdade que eu aceitei.
E essa verdade é do meu Deus, que eu acredito que é o seu Deus também. Então, essa verdade está aí. Aí, quando eu falo, a sua consciência começa a relembrar dessas verdades que está aí. É por isso que você, não, é verdade. Então, você sente o tom. Tá, pessoal? E eu preciso explicar isso porque tem pessoas que estão sentindo isso, pessoal. E tem algumas pessoas que estão sentindo isso e estão endurecendo o coração. Você não está endurecendo o coração para mim, pessoal. Você está fazendo bobagem, que é com sua espiritualidade, com seu Deus mesmo. Tá? Você está resistindo, você está resistindo à minha pessoa que está trazendo a informação. Porque você queria que seu líder, seu pastor, seu grupo religioso trouxesse essa informação. Mas ele não está trazendo. Por isso que você está vindo assistir aqui. Tá? Eu espero que você não endureça o coração para isso. Aí ele fala, é um estado em que a pessoa se sente desconectada de sua essência espiritual. Então, é onde a pessoa está desconectada da essência. Essa alienação é isso, você está desconectado da sua... Perdido em meio às demandas e às distrações do mundo material. Então, o que faz com que essa pessoa se torne alienada espiritual da consciência? É que ela está, como é que se diz, presa às demandas, às distrações desse mundo. Então, é por isso que a Matrix criou para distrair a sua consciência. Então, ele está alienando você espiritualmente, a sua consciência, aqui nessa realidade. Então, quando a pessoa só fica, só está pensando que essa realidade, então está alienando você através de vários conceitos, né? Religioso também, vários conceitos alienando você para que você não se conecte verdadeiro com a sua espiritualidade, com o seu Deus interior, tá? Ele está fazendo isso para que você não se conecte. Esse é o plano da espiritualidade. Da Matrix, né? Da espiritualidade. É o plano da Matrix. E o plano da espiritualidade é fazer com que você entre em conexão com o seu Deus, né? Com o seu eu interior, com a sua essência. Tá? Então, há uma luta contrária, um fazendo com que você se separe de Deus, né? Se desvie de Deus, e outro fazendo com que você se achegue a Deus. Que luta, hein? Que luta. Aí ele fala, nesse estado a pessoa pode se sentir vazia. Então, por que ela se sente vazia? Porque é algo, todo ser humano aqui foi feito para estar em conexão com Deus. Quando ele não está em conexão com Deus, a primeira coisa, o sentimento que ele sente é vazio. Está faltando algo. Por isso que é uma pessoa, às vezes, que conquista dinheiro, conquista fama, conquista... mas ela sente esse vazio. Por quê? É esse algo que está faltando, é essa conexão, pessoal. Desorientada em seu propósito. Então, ela não sabe qual é o propósito da vida dela, que ela está igual uma barata tonta, está desorientada. Porque quem vai dar a orientação de mostrar o propósito dela é essa conexão com a espiritualidade. É que vai orientar. Esse é o seu propósito aqui, ó. Faça isso. Entende? Então, se ela está alienada aqui às coisas materiais, a esse mundo, as coisas que a Matrix, a ilusão, se ela está alienada, ela não consegue ter capacidade de perceber o Deus que tem dentro dela. Ela não consegue perceber. Por isso que a maioria a Matrix quer deixar você alienado e fazendo você buscar. Deus está aqui, ó. Aí criou vários grupos religiosos. Deus está aqui. E você nunca se conecta com Deus verdadeiramente. Porque ele está tirando a sua atenção, está alienando você de tirar você do foco que é você entrar em conexão com a sua essência. Tá certo, pessoal?
Aí ele fala, buscar preencher esse vazio com as coisas externas, com bens materiais, status social, relacionamento superficial, né? Então, buscar esse vazio, a pessoa quando não tá com esse vazio da essência dela, então ela vai buscar essa alegria, tapar esse vazio com coisas externas, com coisas como bens materiais, status sociais, relacionamento superficial. Ela vai pensar que essas coisas vai preencher esse vazio da alma dela. E não vai, pessoal, porque só o que a gente preenche isso só é com a conexão com a espiritualidade, com Deus. Não existe outra coisa que vai preencher a sua alma. Por isso que eu falei, a felicidade não está em nada aqui fora. Não está nada, não está em relacionamento, não está em bens, não está em dinheiro. Porque se você ganhar isso tudo, você ainda vai ficar com vazio na alma. Eu já falo isso aqui há muito tempo, mas parece que as pessoas não entendem, tá? Aí continua buscando coisa material. Por quê, pessoal? Por isso que Cristo fala lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que ele está mandando buscar primeiro o reino de Deus? Porque é a conexão com esse Deus, pessoal. É onde você vai estar completo. Aí quando você tem a felicidade, você está completo, as outras coisas vai ser acrescentada na sua vida. O que é que você precisa? Ah, eu preciso disso. Então vai ser acrescentado. Deus sabe. Mas as pessoas fazem ao contrário. Eu vou buscar as coisas materiais, eu vou buscar. Então, e tem igreja que faz você ficar preso nessas coisas materiais. Tem igreja que tem campanha, incentiva você. Tá? Ele diz incentivar a pessoa a se conectar ao Deus interior, tá buscando a pessoa a se conectar às coisas materiais. É o que, é que você está precisando? Ah, eu tô com problema no relacionamento. Ah, venha para cá, eu vou resolver. Ah, é o emprego? Ah, é dinheiro, eu não tenho, pastor. Ah, pera aí, vamos fazer para você conseguir emprego. É isso, pessoal. É isso que é espiritualidade. Eu fico me perguntando, é isso que é espiritualidade? Eu tenho que falar aqui alto para até as pessoas que são daqui da minha família ouvirem isso, porque elas estão enganadas, tá? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, alienação espiritual é um conceito que se refere à desconciliação. Então, o que é esse nome desconciliação, pessoal? Você está desconciliado, né? Então, o que é que ele fala? É uma discórdia, uma desavença. Então, você está tendo uma desavença com a verdade que está dentro de você. Você não consegue se conectar com essa verdade. Por exemplo, eu estou falando aqui, está tocando na sua alma, você está resistindo aí. Então, está criando uma desavença, uma discórdia. Talvez até você me ataque. Né? É isso que acontece, tá? Por quê? Você está tendo a luta, é a luta da carne com a alma, porque a sua consciência está levando você a acreditar que aqui você quer fazer a vontade da carne e aí a vontade da alma é outra. Então, tem uma luta. Então, é uma luta interna da sua consciência, tá? Aí ele fala... Ele quer que ela fala que essa desconciliação é discórdia e desavença, né? Entre a alma e o Espírito de Deus. Então, você está brigando com Deus, você não está brigando comigo. Quando você estiver resistindo ao que eu estou falando, você está brigando com o seu próprio Deus, pessoal. É a sua alma, porque tá levando você a querer os desejos da carne. E Deus quer que você faça o desejo do Espírito. Ou seja,
uma separação do ser humano com Deus. Então, existe uma separação do ser humano com Deus. É aí que foi a separação de Adão e Eva, pessoal. Tá? Eu tenho que colocar isso bem claro, porque tem pessoas novas aqui no meu para ela entender. Porque muitos evangélicos pensam que saiu de um grupo religioso, ele pensa que ele está separado de Deus. Talvez ele ainda nem se conectou com Deus. Né? Aquele que vai se separar de Deus é aquele que teve uma conexão. Né? Todos nós, pelo que Adão, a gente já entrou aqui separado. Então, a gente vai buscar o quê? A reconciliação com Deus. Tá? É o que todo mundo, de todo grupo religioso, estão buscando, tá? Por que que essas pessoas têm esse sentimento de buscar alguma coisa? É a prova, pessoal. É a prova real e cabal de que o que aconteceu com Adão está refletindo na nossa alma. Porque a gente veio da descendência lá, né? Toda a humanidade. Não é isso que a Bíblia fala? Então, sua alma tem essa vontade de conectar com Deus. Mas existe aí uma discórdia, uma desavença. Por que há essa discórdia e desavença? Porque você entra nessa alienação espiritual da sua consciência aqui nessa realidade. A Matrix começa a colocar coisa que começa a enganar você, né? Alienar você, fazendo com que a sua consciência fique apegada às coisas materiais. Então, você está alienado. Está alienado. Por isso que ontem eu falei sobre a ilusão. Então, você entrou nessa ilusão. Quem que entrou? A sua consciência está sendo iludida aqui nessa realidade. Tá? Tem que falar bem claro assim para vocês entenderem, pessoal. Porque aqui ele usa palavras bem difíceis, né? Que talvez uma pessoa não entenda. Por exemplo, essa palavra desconciliação. Alguma pessoa, que é isso aí? Você está me xingando, né? Que é isso? É o quê? É uma discórdia. É uma desavença que a sua alma está tendo com o Espírito de Deus, tá? Você está resistindo à conexão. Então, tem muitas pessoas aqui no meu canal assim, pessoal. É porque eu quero? Não. É porque a alma dela ela está alienada às coisas materiais, às coisas dessa ilusão. Foi o tema que eu falei ontem, né? Sobre ilusão, né? Então, é por isso que isso tem a ver com o tema também. Tá? Aí ele fala, o termo alienação vem do latim alienos, que significa estar alheio ou não ter conhecimento sobre algo. Então, pessoal, o termo da palavra alienação vem do latim alienos, que significa estar alheio. Né? Estar alheio é o quê? Está sem o conhecimento, ou não tem conhecimento sobre algo. Então, tem pessoas que não têm conhecimento sobre a essência dela, pessoal, que é divina. Ela não tem conhecimento, ela não sabe nem que tem uma essência, que tem uma consciência. Ela pensa que é esse corpo aqui, que é essa vida aqui, e é isso aí, tá? Tem pessoas que pensam assim, pessoal. Tá? Não só existe isso aqui. Então, é uma pessoa que está alheia ao conhecimento da essência do espírito dela. Ela não se conhece. Ela não se conhece. Ela não conhece a essência dela, que é divina. Ela não conhece, então, ela está alheio, ela está separada da essência divina. Então, quando você está separado da essência divina, você está separado de Deus. É aí que está separado. Não é quando você sai de uma igreja, não. Tá? Porque a maioria pensa, quando sai da igreja, ele pensa que está separado de Deus, tá? É a maioria assim, pessoal. Porque
Os grupos religiosos colocaram isso na sua. Então, isso é uma alienação. Quando coloca isso, você pensar isso, já é uma alienação dessa realidade. Tá? Aí ele fala, frequentemente diz que alguém está alienado de suas ações e de suas condições, tornando-se suscetível a ser controlado por outras pessoas, ou uma instituição, ou um sistema. Então, quando você está dormindo, pessoal, por isso que meu trabalho aqui é despertar você, despertar essa consciência, para você perceber que você é um espírito, é uma consciência que está usando esse corpo aqui temporariamente, tá? Eu tive nessa inconsciência, pessoal, tá? É por isso que agora eu estou pregando, falando, explicando vocês isso, para que você desperte essa consciência, como eu despertei a minha, tá? Com algumas experiências que aconteceu comigo, eu despertei. Entende, pessoal? Então, ele fala que o quê? Alguém está alienado de suas ações e de suas condições, tornando suscetível. Então, se ela está alienado ao ego dela, as coisas aqui da carne, ela está dormindo. Então, ela vai, como é que se diz? Ela vai ficar presa ao ego dela, então ela vai ficar alienado, ela vai ser uma presa fácil para quem? Para as outras pessoas enganarem ela, para uma instituição, seja ela pode ser religiosa, ou está presa no sistema aqui da Matrix que a Matrix criou. Então, quando você está dormindo, você está suscetível a isso, pessoal. Tá? Você vai ficar alienado a uma pessoa, a uma instituição ou ao sistema aqui que foi preparado. Você vai ficar alienado. Quem é que vai ficar? A sua consciência. Então, vai refletir no seu corpo. Quando a sua consciência se liberta dessas coisas, tanto do ego, do desejo, das coisas que você é livre. É por isso que Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então você é livre disso. Nada lhe apega aqui. Você está vivendo aqui nessa realidade, mas você é peregrino. Você sabe que vai ter a partida, você sabe que vai sair daqui. Tá? O negócio é quando a pessoa não sabe disso. Tá perdido, tá acreditando aqui nessa ilusão que é real, tá? Tem que falar aqui até para os daqui ouvir também, tá? Porque pelo menos para ver se desperta também, né? Aí ele fala, outro sentido comum da alienação é de estar sendo separado o sentido de algo maior, né? Que é Deus. Ele está sendo separado. Assim é possível estar alienado em vários contextos. A alienação espiritual é uma dissonância da alma com a verdade de Deus. Então você está dissonante. Então você está em outra frequência, dissonância, né? Deus, a verdade de Deus está em uma frequência e você está em outra. Então, uma pessoa que mente, uma pessoa que faz as coisas erradas, ela está em uma frequência. Então, ela não pode se conectar com Deus porque ela está em outra frequência. Não bate. Sabe a frequência? Ó? Uma não se encontra, pessoal. Entende? Então, para você se conectar com Deus, você tem que ter sinceridade, verdade, para que você entre na frequência, para você entrar na frequência, aí você vai se fundir com essa essência, com esse Deus. Agora, o interessante é que as pessoas estão aí mentindo, fazendo as coisas dela, o mal, fazendo o desejo dela, fazendo mal a outra pessoa.
E ela vai para o grupo religioso dela, né? E ela quer se conectar com esse Deus, pessoal. Eu não... Você vê como a pessoa está alienada, que ela nem percebe isso. Eu agora estou falando isso aqui, mas tem pessoas que estão em grupo religioso aí, pessoal, que estão mentindo, ultrapassando, estão enganando pessoas, né? O marido traindo a mulher, ou a mulher traindo uma... Tá aí, em vários grupos. Aí eles ainda querem se conectar com Deus. Como é que pode? Você está em outra frequência. Você está em dissonância. Você não pode conectar com Deus. Entende? Aí ele fala, aqui você vai aprender mesmo essas coisas. Então, a alienação é uma dissonância da alma com a verdade de Deus. Então, não aceita. Você fica resistindo à verdade de Deus, que é a base da realidade espiritual e material. Então, a verdade de Deus, Deus é a base da realidade tanto espiritual como material. Todos os seres humanos têm um impulso contra Deus. Então, por quê, pessoal? Porque a gente está num corpo que vai chamando a gente para fazer coisas que a gente não deve fazer. Tá? Então, o nosso trabalho é o quê? É equilibrar esse ego, equilibrar essas energias, para que a gente entre em contato com Deus, mas também consiga viver aqui nessa realidade. Com o ego, então, é uma administração do seu ego, das suas energias, entende? Aí ele fala, todos os seres humanos têm um impulso contra Deus, que está arraigado no coração e na mente. Então, é por isso que a mente, né? A mente e o coração, se ele está conectado às coisas de Deus, ele abre o quê? O chakra coronário, aonde você vai ter contato com a espiritualidade. Então, se você está enraizado do coração, o seu coração, seu desejo está nessas coisas materiais, sua mente está presa a essa realidade. Você não consegue se conectar com Deus, você não consegue abrir o chakra da espiritualidade para você se conectar, principalmente aqui, ó, o chakra coronário não vai abrir. Então, você não vai ter contato. Ah, mas eu estou em um grupo religioso aí há muito tempo, eu canto lá, eu sambo lá, eu dou pulo nas igrejas. Você está fazendo coisa sem conexão mesmo. É coisa do desejo do seu ego, tá? Não é verdadeiramente uma conexão verdadeira com a espiritualidade, tá? É isso que acontece com as pessoas. E eu tenho que vir aqui falar, pare acordar da ilusão, da Matrix, para sair dessa alienação. Então, eu coloquei, porque sempre temos que buscar a conexão para a gente não cair nessa alienação. Então, quando a gente está conectado com Deus, a gente vai estar liberto. Foi por isso que o apóstolo Paulo fala, aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, sua consciência é liberta. Agora, você tem liberdade, Deus não vai proibir você. Agora, você vai aproveitar a sua liberdade para voltar para a carne de novo, fazer as coisas que não deve fazer? Ou você vai fazer o bem? Deixa aí nos comentários aí, tá? Você decide, pessoal, tá? Depois que você ouve a conexão com Deus, agora você vai querer ainda fazer as coisas erradas, mentir, enganar o irmão, não fazer o bem para outra pessoa. Você vai fazer isso? Vai voltar para os prazeres do seu ego, do seu desejo? Tá? E esquecer de trabalhar a conexão com Deus? É você, não, que nada, agora eu já estou liberto, já. É igual muitos evangélicos, ele diz, não, já aceitei Jesus, pronto. Aceitei Jesus, já agora já sou de Jesus, pronto.
É assim, pessoal? Você entende o engano que está por aí? Você entende agora? Agora você está vendo o engano que está. Quando eu estou falando aqui, você fica percebendo, nossa, que engano eu fui cair, entende? É isso. Aí ele fala, a alienação espiritual compromete a estrutura do ser humano, pois somos espirituais por essência, mesmo estando em um corpo material. Então, pessoal, por que que essa alienação desestrutura, né, o ser humano? Porque o ser humano só está no ego, só está querendo ficar nas coisas da matéria, está esquecendo as coisas da alma e do espírito, pessoal. Está esquecendo. Então, ele vai desestruturar o ser humano, pois somos espirituais por essência. Então, somos espirituais, pessoal. Então, quando a pessoa não dá valor ao trabalho da espiritualidade, ele vai ser um ser humano destruturado. Olha aí a humanidade, pessoal. Por que que a humanidade está assim? E a Matrix quer essa desestruturação mesmo. Então, é por isso que ele cria você para deixar sua consciência alienada aqui às coisas da matéria, a ilusão. Então, eles fazem de tudo, cativa você para você ficar preso, né? E ele está conseguindo a maioria das pessoas aí, né? Porque o nosso essência, o nosso espírito está em um corpo material. Então, nossa essência está usando esse corpo material, tá? Aí ele fala, a alienação da consciência pode levar a um estado de inércia moral, fazendo com que a pessoa tome decisão importante sem responsabilidade e o envolvimento necessário com Deus. Então, pessoal, a alienação vai fazer com que você tome decisões aqui que vai quebrar a cara porque você não está tendo a direção da espiritualidade de Deus. Então, vai tomar decisões importantes da sua vida que vai quebrar a sua cara, né? Porque leva a um estado de inércia, então, paralisa você a sua moral. Então, por isso que a maioria das pessoas que estão nessa alienação, ela não tem moral, pessoal. Olha as pessoas aí, ela ficam nuas, faz coisas, mostra, xinga. Olha as pessoas como estão se comportando. Porque são uma pessoa que não tem moral. Então, a primeira coisa, o sintoma que a pessoa está lendo, ela perde a moral dela. Porque a conexão com Deus, pessoal, vai trazer a consciência da moral. Eu até tenho falado no vídeo aqui, né? Sobre o que é a consciência moral. Então, vai trazer essa consciência de coisas que você não tem que fazer, tá? De coisas que você não tem que fazer. Então, são coisas que a gente tem que fazer moralmente aqui para não trazer consequência para a separação da nossa conexão. Então, a Bíblia fala lá, não dê lugar à carne, não faça essas coisas, porque é pecado. Então, ela está falando isso para conservar a sua consciência, a conexão da sua consciência com esse Deus. Ela está fazendo isso, não é para o seu mal, tá? Mas a pessoa que está no ego, ela não entende isso. Não, isso vai tirar minha liberdade. É aí que ela vai ficar presa, escravo ao pecado que ela está fazendo, tá? O qual vai levar à morte espiritual, que é essa separação, né? Ela vai ficar alienada à consciência dela, então, leva à separação. Aí ele fala, a alienação espiritual é vista como uma consequência de desequilíbrio espiritual e emocional. Então, quando uma pessoa está desequilibrada espiritualmente e emocionalmente, ela está alienada a alguma coisa aqui da matéria. Porque os problemas, tudo que ela tem, é essa alienação que ela tem da matéria, a consciência dela. Está alienada. Então,
ela acredita que aquele problema é um problema grandão para ela, tá? Então, causa desequilíbrio espiritual e emocional. Então, ela está desconectada de Deus. Pessoas que têm problema em desequilíbrio espiritual e emocional, ela não tem conexão com Deus, pessoal. É igual eu vejo muitos evangélicos aí, né, que até são meus amigos, totalmente desequilibrado, pessoal. Eu digo, como é que essa pessoa tem uma conexão com Deus, pessoal? Não está dando os frutos do que é paz, alegria. Só vejo a pessoa desequilibrada. Como é que essa pessoa está conectada com Deus? Mas está em um grupo, né, religioso. Tá? É isso que eu tenho que despertar aqui, essas consciências. Aí ele fala, através do trabalho da espiritualidade e do tratamento espiritual, busca-se ajuda às pessoas a reconectar-se com a sua essência espiritual e encontrar o equilíbrio. Então, pessoal, é através do trabalho da espiritualidade. Então, quando a gente está fazendo aqui, a gente está, aqueles que já estão conectados, né, manter a conexão, e outros que não estão conectados, para ele entrar nessa conexão com a essência espiritual dele. Não é com a minha, pessoal. Quando você está resistindo ao que eu estou falando, você está resistindo à sua própria essência divina, seu próprio Deus. É isso que essas pessoas não entendem. Ela está pensando que está resistindo. Você está resistindo a Jesus que está lá batendo a sua porta aí do seu coração. Você está resistindo a isso. Não é a mim, tá? Então, quando você reconecta a sua essência espiritual, você encontra o equilíbrio. Então, você se equilibra espiritualmente e emocionalmente. Então, sua emoção vai estar equilibrada, você vai estar mais centrado, mais calmo, né? Eu já tenho aqui muitos feedbacks, né, de pessoas do meu canal que ela falou que, nossa, uma paz, um bem-estar que ela sentiu que ela nunca sentiu na vida. Pessoas aqui do meu canal, tá? Aí ele fala, a espiritualidade, de forma em geral, pode oferecer suporte emocional, né, espiritual e conforto para aqueles que estão enfrentando a alienação. Então, a espiritualidade vai ser um combate contra essa alienação. Então, eu estou fazendo você, quando eu estou falando com a sua consciência, para despertar, é para que a sua consciência saia dessa alienação que a Matrix criou aqui, nessa ilusão, e qual você está pegado. Você está apegado a alguma coisa, tá? Então, esse apego, pessoal, né? Eu já até falei aqui sobre o apego espiritual. Tem um vídeo aqui no YouTube. Esse apego faz com que você fique preso aí. E você não entre em conexão com Deus. Até você ficar resistindo à verdade. Pessoal, temos que acordar. Então, é por isso que eu estou falando. Então, a espiritualidade vai ajudar, né, a dar suporte emocional. Então, vai fazer você equilibrar suas emoções. A espiritual, então, vai equilibrar essa conexão com Deus, com a espiritualidade. E conforto para aqueles que estão na alienação. Então, aqueles que estão na alienação, a espiritualidade é importante. Através da conexão com algo maior do que nós mesmos, podemos encontrar força, esperança para superar o desafio da vida. Então, quando essa conexão com algo maior, que é com o Deus interior que você tem, você vai ter força. A energia de Deus vai dar força para enfrentar essa dificuldade aqui dessa realidade. Porque se você não está conectado verdadeiramente, quando vir a pressão, a panela de pressão, você vai cair, pessoal. Você vai prostrar, você não vai ter força, tá? Você vai perder alguém, ou separar do marido, ou perder emprego, ou não ter mais casa, ou não ter, sabe? A dificuldade que essa realidade traz
talvez possa matar sua fé, fazer você cair. Por causa que você não tem a conexão. Porque se você enfrenta, você tem a conexão, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, você vai permanecer firme. Tá? Aí ele fala, a alienação espiritual da consciência se torna evidente quando a consciência torna-se desconhecida a si própria ou a sua própria essência. Então, a alienação ela só vai se tornar evidente, ela vai ter força quando a pessoa não conhece, pessoal, desconhece a si próprio. Ela não sabe que ela, não sabe que ela tem uma essência divina. Ela não sabe. Então, essa pessoa é uma alienada aqui dessa realidade. Então, ela está presa, está presa aqui à Matrix. Então, é o meu trabalho chegar e despertar o seu espírito, acorda. Por isso que o apóstolo Paulo desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. É por isso que ele fala isso. Porque ele também estava fazendo isso com aqueles irmãos. Mas aqueles irmãos não entenderam. Entenderam como mais uma religião que Paulo estava trazendo. Tá? Aqui também é a mesma coisa. A maioria também pensa aqui que é mais uma religião que eu estou trazendo aqui. Tá? Aí qual é o nome da religião? Qual é a sua religião, Samuel? Aí fica perguntando, porque ele está pensando que eu estou trazendo mais uma religião. E eu estou trazendo esse despertar da sua consciência para você sair dessa alienação espiritual, dessa realidade. Tá? Aí ele fala, o homem... O homem do nosso tempo, ao ignorar graves tarefas de refletir a busca, a conexão com Deus, porque existe essa barreira da alienação da consciência, que foi implantada ao longo da nossa vida terrena. Então, essa alienação, pessoal, primeiro começou na sua família, né? Colocou crenças limitantes, aí foi na escola, aí você passou, cresceu, foi para um grupo religioso, foi no grupo religioso, passou a alienação. Então, a gente vem de um processo aqui de alienação, pessoal. Está alienando a nossa consciência. Então, o nosso processo, por quê? Porque a gente é pequeno. Quando a gente encarna aqui, o sistema aqui, né? Começa a... Como é que se diz? A trabalhar essa alienação. O qual faz a gente se afastar da nossa essência verdadeira, tá? Então, o que é que as pessoas criam? Cria uma máscara, uma máscara bonitinha para viver aqui, tá? E ela esquece da essência. Então, ela vai vivendo na máscara até sentir o que ele falou lá. A pessoa sentir um vazio, sabe? Tá precisando, nossa, estou precisando de algo. O que é isso? É um vazio, então. Ela sente esse vazio, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, por isso, deixar de pensar e refletir, elaborar o juízo moral, torna-se um homem pequeno para o presente e o futuro. Então, pessoal, essa alienação... Essa alienação, né? Faz com que o homem deixe de refletir e elaborar o juízo moral sobre as coisas morais. Torna o homem pequeno, então. Ele torna-se um homem pequeno para o presente, então. Ele se torna um ser humano pequeno aqui e no futuro também. Não tem como fugir, pessoal. Se a gente está falando de consciência,
A gente está falando de consciência moral, entende? É isso que acontece, tá? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, por isso a alienação é entende-se um fenômeno, uma circunstância que priva o indivíduo da própria personalidade, que anula, inválida o seu livre-arbítrio. Então, se você está alienado aí, você está preso, você é um escravo, você está preso na ilusão, você não tem condição, aquela condição é aquilo para você. Então, você não tem condição de chegar e de escolher entre Deus. Você está invalidado o seu livre-arbítrio, tá? Aí ele fala, o sujeito alienado não pode atuar por sua conta. Então, ele não pode, então ele não é livre, ele é escravo. Você já viu um escravo? Um escravo não pode atuar pela sua conta, ele tem que obedecer o senhor dele, tá? Aí, aí ele fala, o sujeito alienado não pode atuar por sua conta, uma vez que se encontra dominado por aquilo que ordena a pessoa ou uma organização. Então, uma pessoa escraviza você, ou então uma organização, seja qual organização for, tanto religiosa como não religiosa, vai dominar essa consciência ali, tá? Vai ditar regra, o que é que ela tem que fazer, o que é que ela não tem que fazer. Então, não é livre essa pessoa. Aí ele fala, em última instância, a alienação espiritual, né, pode resultar da pressão que o indivíduo sente relativa aos mandatos da sociedade em geral. Então, os mandatos, as regras da sociedade, de vários setores da sociedade, vai determinar que você entre nessa alienação, tá? Não tem jeito, é por isso que eu disse, desde pequeno a gente já vem sendo alienado nessa realidade, pessoal, tá? O qual a gente agora precisa o quê? Trabalhar a espiritualidade. Então, a espiritualidade todo mundo tem? Tem. Mas por que as pessoas não sentem Deus, não sente Deus que está com ela? Por que ela quer ir buscar em algum lugar? Porque ela não está trabalhando essa espiritualidade. Simplesmente isso, tá? É por isso que eu preciso, aí, o que é que os grupos religiosos, a matriz, venha, aqui você vai encontrar conexão com Deus. Então, ela vai. Porque ela sente a falta da conexão, entende? Aí, o que é que ele fala mais? A alienação espiritual corrompe a nossa essência espiritual. Então, se você fica na alienação espiritual por muito tempo, pessoal, tá? A sua consciência fica alienada a essa realidade, a esse mundo, então ela vai corromper a nossa essência espiritual. Por quê? Porque a gente não está trabalhando essa essência divina. E é dificultoso trabalhar aqui, onde uma realidade que tem muita energia densa, é todo mundo um fazendo mal ao outro, um fazendo maldade. Então, pela própria energia, você também quer fazer isso. Você entra no jogo. Então, o que é que a Bíblia fala? Não faça, não pague, não vença o mal com bem. Vença esse mal com bem, não com outro mal. Porque as pessoas querem vencer o mal com outro mal, pessoal. Aí vai adquirindo essa bola de neve aí que é interminável. A humanidade caiu nisso e está sendo difícil para a humanidade se desvencilhar. Tá? Ele fala, corrompe a nossa essência espiritual, causando um deslinhamento. Você entende essa palavra deslinhamento? Então, é uma pessoa que está desalinhada com o quê? Entre a nossa alma e o Espírito de Deus. Então, você saiu da frequência. Então, é uma pessoa que está na frequência de Deus, tá? Ela está na paz.
Mas o que? A situação que acontece aqui vai corromper essa essência espiritual para que ela saia, ela se desalinhe a alma dela desalinhe do Espírito de Deus. É o que acontece com a maioria das pessoas. Então, por que a gente está trabalhando na espiritualidade? Para que a gente entre, se alinhe, entre na frequência da espiritualidade, aonde a nossa alma vai ter conexão com o Espírito de Deus. Então, essa coisa é interna, pessoal. Não é uma coisa externa que você vai buscar em algum lugar. Mas por que a pessoa está buscando coisa interna ou busca uma arruda, um banho de não sei o quê? Porque essas pessoas ainda estão alienadas às coisas materiais ainda, sabe? Porque para se conectar com Deus, você não precisa de nada material aqui, pessoal. Mas o quê? A pessoa está tão alienada, então, algum líder, pega alguma coisa material para fazer com que você, aquela coisa material, seja uma ligação para que você, a sua consciência, perceba, faça a ligação com esse Deus. Então, ele vai usar uma coisa material para fazer uma conexão que é intrínseca, é dentro de você, porque você está tão apegado às coisas materiais, né? Alienado, que é difícil você, sem nada, você se conectar com Deus. O que é que eu preciso fazer para conectar com? Você não precisa fazer nada. É você colocar sua essência, a sinceridade, né? As coisas, trabalhar essas energias, aí você entra no alinhamento com Deus. Tá? É isso que você tem que fazer. Mas o que é que as igrejas fazem? As pessoas estão tão criança ainda. É criança, né? Aí diga, aqui, ó, essa ruda, essa água, essa pedra vai trazer a conexão com Deus. Então, um cara faz uma campanha dessa. Venha receber aqui a água, o qual você vai se conectar com Deus. Então, uma pessoa ouve, nossa, eu vou lá. O pastor, o líder falou para eu ir lá, que a gente vai se conectar com Deus. Eu vou lá. Então, quando ela pega na pedra, ela coloca aquela fé. Ela pega na pedra, ou na água, ou numa arruda, numa planta, ou em alguma coisa. Ali acontece a mágica dentro dela. Então, faz ela se conectar com Deus. É por isso que esses camaradas fazem esse processo aí, né? Essa pessoa está inconsciente. Mas o que eu estou fazendo? Estou fazendo você despertar para você mesmo tomar consciência dessa conexão. Tá? Porque ele está usando você dormindo, né? Trazendo símbolos. São símbolos, coisas que existem aqui para fazer você se conectar com Deus. É isso. Aí ele fala, a alienação espiritual é a separação. Então, a alienação é uma separação ou uma desconciliação radical do ser humano com Deus. Então, é aquela separação, é onde você está desconectado de Deus. Então, por quê? Porque você está apegado a alguma coisa, que você está alienado, alguma coisa materiais que está fazendo com que você não se reconcilie com Deus. A gente tem que deixar isso aí, pessoal. Tem que sair disso aí, tá? Para a gente entrar na conexão com Deus, tá? Aí, vamos ler aqui. Cadê onde eu parei? Por isso, quando trabalhamos a nossa espiritualidade, equilibramos a nossa energia como sentimento, pensamento e emoção. Então, quando a gente trabalha a espiritualidade, o que a gente faz aqui, o que é que a gente está fazendo? Está equilibrando a nossa energia. O que é energia? Sentimento, o que você sente, o que você pensa e a sua emoção são energia. Foi até eu estava explicando a irmã ontem, né? Eu digo, irmão,
eu não fiz nada, mas parece que eu descansei. O quê? Porque teve coisas que ela estava se aborrecendo. Então, coisas que aborrecem a gente, tira a gente do equilíbrio, tá sugando a sua energia, porque tá fazendo você pensar, você gerar sentimento, emoção de raiva. Alguma pessoa vai lá e tira o negócio do lugar, você, ai meu Deus, que raiva essa pessoa. Então, tá sugando a sua energia. É por isso que aqui é um suga-suga de energia danado. Então, você tá gerando um pensamento ou emoção que vai gastar uma energia vital para você gerar aquele pensamento, aquela energia, tá? Então, sugou a sua energia. Você gastou energia. Então, por isso que às vezes lugar que está muito tempo a pessoa esgotamento emocional. Eu até falei sobre o vídeo aqui. Então, pessoas que estão fazendo a outra sempre ficar com raiva, trazendo sempre um sentimento, sabe, pesado, um sentimento da pessoa não fica bem, o quê? Ela tá fazendo a pessoa esgotar a energia vital dela. Ela vai cair no quê? No esgotamento emocional. Quando vê ela não tem mais força, aí cai numa depressão, cai no que ele fala que é o borderline, né? Ou borderline? Não, borderline. Cai naquela exaustão, né? Exaustão mental e física, não tem força. Por quê? A pessoa foi exposta ao processo emocional muito forte, pessoal, tá? Toda hora, todo... Então, se o ambiente está assim, pessoal, a gente tem que ver, tem que melhorar isso aí. Tem que ver aonde a gente vai se sentir bem. Você preparar um ambiente para você, aonde você fica, você se sente bem. Entende? Você tem que fazer isso. Aí ele fala, estamos buscando essa conexão com Deus, no qual é conhecido como o conceito da desalienação espiritual. Então, existe a alienação espiritual, é a desalienação espiritual. Então, você vai fazer um processo de você desalinhar a desalienação, entende? Você vai se livrar da alienação espiritual. Que ele fala que é o quê? Que é o processo de reconciliação entre o ser humano e Deus. Então, é um processo que você se reconcilia, a sua alma se reconcilia com Deus após o período de alienação. Então, acaba o seu período de alienação. Você agora está liberto, está livre dessa alienação, está desperto, né? E é o que a Matrix não quer que você fique desperto. Ela quer você alienada para usar você como pano de fundo para os trabalhos dele. E está conseguindo, tá, pessoal? Muitas pessoas ainda estão aí alienadas. Até em um grupo religioso está acontecendo isso. Eu sinto muito, mas é isso que está acontecendo. Mas agora eu vou dar uma parada aqui, né? Para eu fazer uma merendinha ali. E daqui a pouco eu volto, né? E também parar essa zoada aqui, que você viu que não tá fácil, né? Até para ver aqui, aí eu vou voltar para a segunda parte, mais calmo, para explicar mais sobre isso para vocês, tá certo, pessoal? Tá certo? Até a segunda parte, se Deus aqui permitir, né?